Olá, nós estamos falando sobre a centralidade da palavra no culto, segundo a perspectiva reformada. E nós terminamos o último vídeo enfatizando uma citação mais longa de Bryan Chapell, no qual ele dizia, no final, de que a eficácia da mensagem, mais que qualquer virtude do mensageiro, transforma corações. Disse então eu que isto é um grande estímulo à pregação, a grande seriedade nossa de que Deus transforma pecadores por meio dessa palavra e, ao mesmo tempo, consolo que, apesar de nossas limitações, Deus opera por meio da sua palavra. E eu quero continuar a citar o Chapell dizendo: a glória da pregação é que Deus realiza a sua vontade por intermédio dela, mas sempre somos humilhados e ocasionalmente confortados com o conhecimento de que ele age além das nossas limitações humanas. Ele diz ainda: pode ser que você jamais ouça elogios do mundo, ou que seja pastor de uma igreja com milhares de membros, mas uma vida de piedade associada a uma clara explanação da graça salvadora e santificadora da Escritura garantem o poder do Espírito para a glória de Deus. Meus irmãos, ser um pregador da palavra é algo extremamente sério e algo extremamente confortador também. Eu tenho observado que muitas vezes, quando nós nos dedicamos ao ministério, e eu não estou discutindo aqui sobre ministério integral ou parcial, porque, a meu ver, todo ministério deve ser integral, no sentido que a nossa atenção, o nosso coração deve estar voltado para o ministério, seja no que nós realizarmos. Mas quando alguns se dedicam mais especificamente à pregação, ao ensino, ao pastorado da igreja, parece que essas pessoas, esses irmãos nossos, não assumiram isso com clareza diante de Deus e de seus corações, porque apresentam ou tendem a apresentar sempre uma justificativa quando lidam com pessoas, muitas vezes, que dedicaram a sua vida mais a um estudo mais detalhado, mais o que chama hoje, embora eu não goste disso, mas é que chama hoje de academia. Então, tais pessoas, elas começam a se justificar que receberam convites para tal lugar, ou que não fizeram assim porque não tiveram ocasião. Aí começam a criar certos clichês de que pastor tem que ter cheiro de ovelha e coisas desse tipo. Meus irmãos, nós, nas nossas escolhas, e eu creio que essas escolhas são sempre dirigidas por Deus, isso nos basta. Nós não precisamos de justificativa. Não precisamos de explicações. E eu me lembro que há muitos anos, isso já perto de 20 anos, eu creio que não tenha 20 anos ainda, mas próximo disso, e eu estava na igreja presbiteriana de São Bernardo, da qual hoje eu sou um dos auxiliares, que contribuo muito modestamente ali, mas eu nem poderia imaginar que pastorearia aquela igreja como auxiliar. Eu estava apenas a convite do reverendo Alceu Davi Cunha, um dos meus grandes mestres, e o pastor jubilado da igreja e pastor emérito da igreja local. Bom, eu estava com o reverendo Alceu, e à porta, observando o carinho com o qual ele era tratado pela igreja, observava um carinho muito diferente e muito próprio. Eu já o conheço há muitos anos. O reverendo Alceu foi quem me examinou no presbitério para minha licenciatura, isso aí em 1980, fez meu casamento em 81, batizou meu filho. Então, ou seja, eu conheço há muitos anos o ministério dele e tenho aprendido muito, muito com ele. Bom, mas então, observando aquele carinho tão próximo de pessoas que foram visitadas, que foram confortadas, pessoas das quais ele fez o casamento, batizou os filhos, pessoas que tiveram a sua presença ministerial em momentos decisivos. Em alguns casos são muito evidentes, pela forma de olhar, de falar, por palavras que dizem. E eu, num momento, num hiato entre uma pessoa e outra, eu falei: Alceu, eu nunca vou ter esse carinho que você tem por parte da igreja.
porque meu tempo não é tão exclusivo para a igreja local. E ele sabia disso. Então eu dizia, por mais que as pessoas possam eventualmente gostar do seu pastor, no caso de mim, como gostam dos seus pastores, não era aquela relação que ele tem. E ele, com a sabedoria e a humildade própria que Deus lhe deu, falou: Ernest, mas também eu nunca vou ter o que você tem. E ele se referia, ali, como eu disse, com muita humildade, ao possível contato e à intimidade com os alunos do seminário, de supostamente eu poder participar de alguma forma da formação desses futuros pastores. Mas aquela palavra para ele se tornou para mim um norte, uma referência, uma base. E hoje, quase 20 anos depois, eu acho que pela primeira vez eu a torno pública assim. Eu já comentei com amigos aqui e acolá, mas eu acho que é a primeira vez que eu a torno pública, creio eu. Então, nós devemos entender toda escolha nossa sob a direção de Deus, haverá ganhos e perdas. E não precisamos justificar isso. Então, nós devemos ter em mente, voltando à nossa linha mestra, que a pregação foi o meio deliberadamente escolhido por Deus para transformar pessoas e edificar o seu povo, preservando a sã doutrina por meio da igreja, que é o baluarte da verdade. A pregação é uma tarefa de ínterim. Ela ocorre em um locus temporal, aqui e agora, entre a realidade histórica do Cristo encarnado e a volta do Cristo glorificado. E é nesta condição que ela se realiza e se desenvolve. A igreja, ela prega a palavra, cumprindo assim o seu ministério, ordenado pelo próprio Deus. Para tanto, ela se prepara da melhor forma possível, usando de todos os recursos disponíveis que se harmonizam com os princípios bíblicos, recorrendo de modo indispensável ao auxílio do Espírito na concretização de sua missão. A palavra é central. Quando pregamos a palavra com fidelidade, com integridade, com intensidade, nós estamos declarando, reafirmando um princípio da reforma, um dos solas da reforma, como é dito. Somente a Escritura. Somente a Escritura é a autoridade infalível por meio da qual Deus fala diretamente, infalivelmente, à sua igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê compreensão. Amém.